Os Estados Unidos estão sob ataque, não por um exército, mas por uma invasão de criaturas que não pertencem ao território. Essas espécies invasoras estão destruindo ecossistemas, devastando. Algumas espécies estão se multiplicando sem controle, enquanto outras estão levando animais nativos à extinção. Mas o que está sendo feito para combater essa ameaça? Hoje vamos explorar as espécies invasoras mais perigosas dos Estados Unidos e as medidas extremas que estão sendo tomadas para enfrentá-las. Vamos começar. Número 1. Peixe-leão, o belo e mortal invasor dos oceanos. Eles impressionam com seus corpos listrados e espinhos longos, mas não se engane. O peixe-leão é um dos invasores mais destrutivos do oceano. Originário da região Indo-Pacífica, esse predador venenoso dominou recifes no Atlântico e no Caribe, devorando peixes nativos e sem predadores naturais. A invasão começou nos anos 1980, provavelmente quando donos de aquários soltaram esses peixes na natureza. Sem controle, a população explodiu, eliminando espécies nativas e desestabilizando ecossistemas inteiros. Um único peixe-leão pode devorar dezenas de peixes de uma vez. As fêmeas chegam a produzir até 2 milhões de ovos por ano. Como combater um peixe que supera todos os outros na caça? A resposta é simples: comê-los. Chefes e ambientalistas estão promovendo o peixe-leão como iguaria, incentivando sua pesca e inclusão nos cardápios. Em algumas regiões, torneios de caça ao peixe-leão reúnem mergulhadores que competem para remover o maior número possível. Essas ações ajudam, mas os peixes continuam se espalhando, ameaçando recifes de corais e ecossistemas marinhos. A batalha para controlar suas populações continua intensa. Número 2. Javalis selvagens, os porcos em fúria. Você acha que porquinhos de fazenda são fofos, cor-de-rosa e inofensivos? Pense de novo. Os javalis selvagens são como seus primos rebeldes e superturbinados, maiores, mais agressivos e extremamente destrutivos. Esses porcos podem chegar a pesar até 180 quilogramas e destroem paisagens como verdadeiros tratores de 4 patas. Como eles chegaram aqui? Devemos isso aos colonizadores europeus, que trouxeram javalis para a América do Norte para caça esportiva e criação. Alguns escaparam ou foram soltos, e ao cruzarem com porcos domésticos, surgiram os chamados superporcos, mais espertos, mais resistentes e mais difíceis de controlar. Para agricultores, os javalis são um pesadelo. Revolvem o solo, destroem plantações e degradam áreas úmidas. Além disso, transmitem doenças para gado, animais de estimação e até para seres humanos. Estima-se que os prejuízos causados por eles cheguem a bilhões de dólares por ano e suas populações continuam crescendo. Qual o plano para detê-los? Caça, e muita caça. Em estados como o Texas, a caça de javalis virou um evento cultural, com festivais e programas de recompensa em dinheiro. Caçadores chegam a usar helicópteros com câmeras térmicas para rastrear e eliminar esses invasores do céu. Outra estratégia é o uso de armadilhas gigantes para capturar grupos inteiros de javalis. Mas há um problema. Esses animais são inteligentes e muitos já aprenderam a evitar armadilhas, tornando a erradicação completa quase impossível. A guerra contra os javalis continua, e eles não mostram sinais de recuar. Número 3. Caramujo gigante africano, o invasor gosmento. Se você pensa que caramujos de jardim são criaturinhas lentas e inofensivas, pense novamente. O caramujo gigante africano é o rei dos moluscos invasores, e tão destrutivo quanto repulsivo. Esses enormes gastrópodes podem atingir 20 centímetros de comprimento, maiores que sua mão, e possuem um apetite voraz. Detectados pela primeira vez nos Estados Unidos, na Flórida, esses caramujos são um pesadelo para a agricultura, devorando centenas de espécies vegetais, de hortaliças a frutas e até a casca das árvores. E pior, eles carregam um parasita que pode causar meningite em seres humanos. Como deter essa invasão lenta? Acredite ou não, um dos recursos mais eficazes são cães farejadores, treinados para detectar o cheiro dos caramujos e ajudar inspetores a localizá-los. Em alguns bairros, quintais inteiros são cuidadosamente inspecionados em busca de caramujos escondidos. Além disso, medidas rigorosas de quarentena e campanhas de conscientização pública incentivam a população a reportar qualquer trilha de gosma suspeita. Embora os esforços de controle tenham ajudado a conter a invasão, a luta ainda está longe de terminar. O caramujo gigante africano pode ser lento, mas seus danos são devastadores. E todo cão, cientista e cidadão vigilante conta nessa batalha. Número 4.
Mexilhões zebra. Pequenos, mas poderosos causadores de problemas. Eles são pequenos, discretos e causam bilhões de reais em prejuízos. Conheça os mexilhões zebra, os minúsculos invasores que transformaram lagos e rios dos Estados Unidos em um verdadeiro self-service de superfícies onde podem se fixar. Originários do leste europeu, esses moluscos chegaram à América do Norte nas águas de lastro de navios cargueiros. Assim que se instalaram nos grandes lagos, foi o começo do desastre. Os mexilhões zebra se reproduzem a uma velocidade incrível, grudando em barcos, docas, tubulações e até em outros animais. O resultado? Um desastre ecológico e econômico. Um de seus maiores impactos é o esgotamento das espécies nativas. Eles filtram a água de forma tão agressiva que eliminam o plâncton, deixando peixes e outras formas de vida aquática lutando para sobreviver. E não é só um problema ambiental. Esses pequenos moluscos entopem canos, danificam embarcações e geram bilhões em custos de limpeza. Como combater algo tão pequeno e destrutivo? Hoje, donos de barcos são obrigados a limpar e drenar suas embarcações antes de navegar em outras águas, para evitar a propagação. Cientistas também estão testando o uso de bactérias que atacam apenas os mexilhões zebra, sem prejudicar a fauna nativa. Além disso, campanhas de conscientização incentivam todos a verificarem seu equipamento para não transportar esses invasores sem querer. Apesar desses esforços, os mexilhões zebra continuam se espalhando como fogo em palha seca, provando que, às vezes, os invasores mais perigosos são justamente aqueles que você mal consegue ver. Número 5. Sapos cururu, a ameaça tóxica. Imagine um animal tão tóxico que apenas lambê-lo pode matar. Conheça o sapo cururu, um dos invasores mais temidos da Flórida, com veneno suficiente para matar um cão e devastar ecossistemas inteiros. Originários da América Central e do Sul, os sapos cururu foram introduzidos na Austrália e na Flórida na tentativa de controlar pragas agrícolas. O problema: eles não comeram só as pragas, mas tudo o que encontraram pela frente. Hoje, esses sapos do tamanho de um punho se espalham rapidamente, devorando animais nativos e envenenando predadores que tentam comê-los. O diferencial do sapo cururu é que ele não expele apenas toxinas leves. Suas glândulas situadas atrás da cabeça produzem um veneno poderoso. Quando ameaçados, liberam uma substância leitosa que pode matar animais de estimação e causar sérios problemas em seres humanos. Para combater essa ameaça, moradores da Flórida organizaram patrulhas comunitárias noturnas. Voluntários armados com lanternas caçam os sapos cururu e os eliminam de forma humanitária para evitar mais danos ambientais. Algumas áreas chegaram a instalar cercas especiais para impedir a entrada desses sapos em habitats sensíveis. Pesquisadores também estão testando armadilhas com feromônios para capturá-los antes que se reproduzam. Mas, com uma taxa de reprodução explosiva, a erradicação completa é improvável. Por enquanto, o foco é controle, conscientização e, claro, muita captura de sapo. Se a Flórida conseguirá se livrar desses invasores tóxicos, ainda é uma incógnita. Mas a batalha está longe de terminar. Número 6. Formigas lava-pés, as invasoras dolorosas. Imagine caminhar descalço pelo quintal em um lindo dia de verão e, de repente, picada. Uma dor ardente sobe pela perna, seguida por outra e mais outra. Parabéns! Você conheceu as formigas lava-pés, invasoras pequenas, mas ferozes, que dominaram o sul dos Estados Unidos. Originárias da América do Sul, essas formigas chegaram aos Estados Unidos nos anos 1930, escondidas em cargas marítimas. Desde então, se espalharam rapidamente, criando colônias subterrâneas enormes e atacando qualquer coisa que se aproxime. As picadas dessas formigas não causam apenas dor intensa. Elas podem provocar reações alérgicas graves, colocando em risco a vida de pessoas e animais de estimação. Além disso, as formigas lava-pés são uma praga agrícola importante. Destroem plantações, invadem casas e até atacam animais de criação. Como detê-las? Uma solução inusitada, mas eficaz, envolve moscas parasitas. Esses insetos botam ovos nas formigas e, quando as larvas eclodem, literalmente decapitam suas hospedeiras. Outros métodos incluem armadilhas com iscas, inseticidas e até água fervente. Mas as formigas lava-pés são incrivelmente resistentes. Já foram vistas formando verdadeiras jangadas vivas para sobreviver a inundações e buscar novas áreas para invadir.
Com suas picadas dolorosas, comportamento agressivo e resistência impressionante, elas continuam sendo uma das espécies invasoras mais difíceis de combater. Mas cientistas e moradores seguem firmes, enfrentando esses pequenos terroristas uma colônia de cada vez. Número 7. Estorninhos europeus. O erro shakespeariano. Se a história nos ensina algo, é que introduzir animais por diversão geralmente não termina bem. Caso em questão, os estorninhos europeus, uma espécie introduzida nos Estados Unidos por um motivo curioso: Shakespeare. Em 1890, um fã das obras do dramaturgo decidiu soltar em Nova York 100 estorninhos, porque queria que todas as aves citadas nas peças de Shakespeare estivessem presentes no Central Park. Avance um século. Hoje há mais de 200 milhões de estorninhos espalhados pela América do Norte. E por que isso é um problema? Primeiro, porque são aves agressivas, que expulsam espécies nativas de seus ninhos. Pássaros como o sabiá azul e o pica-pau sofrem com a competição imposta pelos estorninhos. Além disso, essas aves causam enormes prejuízos agrícolas. Grandes bandos são capazes de destruir campos inteiros de grãos, frutas e bagas em poucas horas. Mas o maior perigo está nos céus, quando bandos de milhões de estorninhos formam os chamados murmurations, aqueles belos movimentos sincronizados, podem provocar acidentes aéreos. Um caso emblemático aconteceu em 1960, quando um avião colidiu com um bando de estorninhos, causando a morte de 62 pessoas. Para controlar a população, são usados métodos como ruídos de predadores, armadilhas e programas de controle populacional. Apesar de todos os esforços, os estorninhos continuam prosperando. Às vezes, até mesmo ideias bem intencionadas, como celebrar Shakespeare, podem gerar consequências desastrosas. Número 8. Besouro japonês, o pesadelo dos jardins. Eles podem parecer pequenas joias verdes metálicas, mas não se engane, os besouros japoneses estão entre as pragas de jardim mais destrutivas dos Estados Unidos. Originários do Japão, esses insetos chegaram ao país no início dos anos 1900, escondidos em carregamentos de plantas. Desde então, se espalharam rapidamente, devorando tudo em seu caminho. O método de destruição? Eles esqueletonizam as plantas, mastigam as folhas até restarem apenas as nervuras, deixando a folhagem transparente como um fantasma. Mas o verdadeiro problema são as larvas. Elas se alimentam das raízes da grama, matando gramados inteiros de dentro para fora. Como os jardineiros combatem essa praga? Alguns optam pelo método tradicional. Recolhem manualmente os besouros e os jogam em água com sabão. Outros usam armadilhas com feromônio que atraem os besouros. Embora essas armadilhas às vezes tragam mais besouros do que conseguem capturar. Do lado biológico, cientistas introduziram nematóides benéficos, pequenos vermes que atacam as larvas no subsolo. Inseticidas naturais, como o óleo de nim, também ajudam no controle, mas a luta é constante. Os besouros japoneses são resistentes, adaptáveis e implacáveis, causando dores de cabeça contínuas a jardineiros e agricultores. Embora os esforços de controle retardem sua propagação, eliminá-los completamente ainda é um desafio sem solução definitiva. Número 9. Carpa asiática, os acrobatas aquáticos. Imagine você passeando tranquilamente de barco por um rio calmo quando... Pum! Um peixe de mais de 15 quilos salta e acerta seu barco. Ou pior, seu rosto. Bem-vindo ao caótico mundo das carpas asiáticas. Os acrobatas aquáticos que transformaram os rios americanos em verdadeiros ringues de luta. Importadas para os Estados Unidos em meados dos anos 1900 para ajudar no controle de algas em fazendas de peixes e estações de tratamento de água, as carpas não tinham a menor intenção de ficar confinadas. Inundações nos anos 1970 abriram caminho para sua fuga. E uma vez livres, elas invadiram a bacia do rio Mississippi, se espalhando como uma maré imparável. Hoje, dominam rios e lagos em todo o meio oeste, competindo com peixes nativos por alimento e espaço. E o apetite dessas carpas é insaciável. Devoram plâncton, a principal fonte de alimento de muitas espécies nativas, deixando peixes locais literalmente à beira da fome. E sua taxa de reprodução é absurda. Uma única fêmea pode colocar até 1 milhão de ovos por ano. Multiplique isso por milhares de carpas, e você tem um desastre ecológico em formação. Mas o comportamento mais notório é o salto fora da água quando assustadas. Não é apenas um truque curioso. Esses peixes podem pesar até 45 quilogramas e causam ferimentos graves em quem é atingido.
Imagine um peixe do tamanho de um grande cão voando em sua direção. Como conter essa invasão aquática? Uma das soluções mais tecnológicas é o uso de barreiras elétricas submersas, verdadeiras cercas invisíveis que impedem as carpas de avançar. Outras abordagens incluem o uso de bolhas e sons para afastar os peixes de áreas sensíveis. O grande objetivo é impedir que elas cheguem aos grandes lagos, onde poderiam devastar uma indústria pesqueira bilionária. Os cientistas estão em uma corrida contra o tempo, tentando superar esses incansáveis devoradores de plâncton antes que seja tarde demais. Número 10. Kudzu, o monstro botânico. Imagine acordar e encontrar sua casa, seu carro e até sua caixa de correio cobertos por um manto espesso de folhagem verde. Parece cena de um filme de ficção científica, certo? Mas para grande parte do sudeste dos Estados Unidos, isso é realidade, graças ao kudzu, a planta que simplesmente não para de crescer. Trazido do Japão no final do século XIX para ajudar no combate à erosão do solo, o kudzu inicialmente parecia uma ótima ideia. Agricultores foram incentivados a plantá-lo, mas logo ficou claro que essa trepadeira estava fora de controle. O kudzu não é apenas rápido, é um verdadeiro demônio botânico, capaz de crescer até 30 centímetros por dia. Ele sufoca tudo em seu caminho, de árvores gigantes a prédios abandonados, transformando ecossistemas diversos em desertos verdes monocromáticos. Por que é tão difícil eliminá-lo? O problema está no subsolo. Seu sistema radicular gigantesco armazena energia suficiente para manter a planta viva durante anos, mesmo que você a corte repetidamente. Herbicidas retardam seu crescimento, mas precisam ser aplicados com frequência, o que torna o controle químico caro e ambientalmente delicado. Mas nem tudo está perdido. A natureza nos deu um aliado inesperado. Cabras, isso mesmo. Esses adoráveis comedores de latas de desenho animado são uma das melhores armas contra o kudzu. Esses roçadores de 4 patas devoram as trepadeiras em locais de difícil acesso e ainda fertilizam o solo no processo. Pelo sul dos Estados Unidos, surgiram serviços de aluguel de cabras para controle ecológico do kudzu. Embora não sejam capazes de erradicar a planta, as cabras têm um papel essencial no combate. A batalha contra essa fera botânica continua, mas uma coisa é certa: o kudzu é persistente. Mas também o são os humanos e as cabras que lutam para recuperar o território. Número 11. Piton birmanesa, a ameaça rastejante. No coração dos Everglades da Flórida, um predador silencioso desliza pelos pântanos. Não tem inimigos naturais, ultrapassa 6 metros de comprimento e é capaz de engolir um jacaré inteiro. Apresentamos a Piton birmanesa, a serpente que transformou um dos ecossistemas mais singulares dos Estados Unidos em seu terreno de caça particular. Essas enormes cobras não chegaram sozinhas. Foram trazidas como animais de estimação exóticos, mas muitas escaparam ou foram liberadas quando os donos perceberam que cuidar de um pet capaz de devorar os outros animais da casa não era uma boa ideia. Nos pântanos quentes e úmidos dos Everglades, encontraram condições ideais para prosperar. E prosperaram. Hoje, dezenas de milhares dessas cobras estão devastando a fauna local, devorando de veados e aves a linces e guaxinins. Sem predadores naturais, sua população explodiu, levando muitas espécies nativas à beira da extinção. Como combater um predador de topo que não teme nada? A Flórida adotou uma abordagem selvagem, literalmente. Conheça o Python Challenge, uma competição anual de caça a pitons que atrai caçadores de cobras de todo o país. Armados com facões, ganchos e muita coragem, os competidores disputam prêmios em dinheiro capturando o maior número de cobras possível. Mas só a caça não basta. Cientistas usam cobras espiãs, pitons com radiotransmissores, para localizar ninhos escondidos. Além disso, drones com câmeras térmicas vasculham os Everglades em busca desses invasores de sangue frio. Apesar de todos os esforços, a piton birmanesa continua sendo uma adversária formidável. Enquanto elas continuarem se reproduzindo, a fauna nativa da Flórida estará em perigo. A batalha segue. E por hora, os Everglades permanecem um campo de batalha infestado de cobras, onde só os mais fortes e espertos sobrevivem. Número 12. Mosca-lanterna pintada, a colorida destruidora. À primeira vista, a mosca-lanterna pintada parece um inseto inofensivo, com suas asas vermelhas marcantes e padrão de bolinhas. Mas não se engane.
Esse invasor é um verdadeiro pesadelo saltitante que está devastando o nordeste dos Estados Unidos. Originária da Ásia, a mosca-lanterna foi detectada pela primeira vez na Pensilvânia em 2014, provavelmente vinda em mercadorias importadas. Desde então, ela se espalhou rapidamente, atacando mais de 70 espécies de plantas, incluindo vinhedos, pomares e árvores nobres. Seu método de ataque é traiçoeiro. Ela suga a seiva das plantas, enfraquecendo-as. Pior ainda, deixa um resíduo pegajoso, chamado melada, que favorece o crescimento de fungos, provocando danos adicionais às plantações. Como combater um inseto que se multiplica tão rápido? Primeiramente, os moradores das áreas afetadas são instruídos a esmagar qualquer mosca-lanterna que encontrarem. Literalmente. Eventos comunitários de caça e esmagamento desses insetos se tornaram comuns, e em algumas regiões há até recompensas para quem ajudar a controlar a infestação. Outras medidas incluem armadilhas adesivas em árvores, que precisam ser monitoradas cuidadosamente para não capturar aves ou insetos benéficos. Pesquisadores também estudam predadores naturais, como vespas parasitas, para ajudar no controle biológico. Apesar dos esforços, a mosca-lanterna pintada continua se espalhando rapidamente, ameaçando a agricultura e as florestas do país. A batalha está longe do fim. E embora esmagá-las possa ser satisfatório, a grande questão permanece. Conseguiremos conter essa invasão a tempo? Número 13. Nutria, a destruidora de áreas alagadas. Conheça a nutria, um animal que parece não saber se é um castor, um rato ou algo entre os dois. Esses enormes roedores semiaquáticos são comilões vorazes e estão transformando as áreas alagadas dos Estados Unidos em cenários lamacentos e devastados, mordida de cada vez. Introduzidas nos Estados Unidos no início do século XX para a indústria de peles, as nutrias pareciam inofensivas a princípio. Mas com a queda da demanda por peles, milhares foram soltas na natureza, onde rapidamente se adaptaram. Hoje, essas criaturas estão se espalhando por estados como Louisiana e Texas, destruindo ecossistemas frágeis. Seu apetite insaciável por vegetação de áreas alagadas leva à erosão costeira, destruição de habitats e perda de pântanos essenciais. Além disso, escavavam túneis em diques, margens de rios e estruturas de controle de enchentes, comprometendo a estabilidade do solo e causando riscos estruturais. Como combater essas devoradoras de pântanos? Alguns estados criaram programas de recompensa. Na Louisiana, caçadores recebem dinheiro por cada cauda de nutria entregue. E para quem acha isso estranho, chefes começaram a promover a carne de nutria como fonte sustentável de alimento. Há até livros de receitas com pratos como gumbo de nutria e tacos de nutria. Apesar desses esforços, a população de nutrias continua crescendo de forma alarmante. Erradicá-las por completo é praticamente impossível. Mas, seja por meio da caça, do controle ou do prato, a luta para proteger as áreas alagadas dos Estados Unidos continua. Número 14. Snakehead do Norte, o peixe que anda. Imagine você pescando tranquilamente em um lago e puxando do anzol uma criatura que parece vinda de um filme de monstros. Um predador com dentes afiados, corpo alongado e a capacidade de respirar ar e caminhar em terra firme. Não, isso não é ficção. É o Snakehead do Norte, um dos peixes invasores mais agressivos da história dos Estados Unidos. Originário da Ásia, o Snakehead foi descoberto pela primeira vez em Maryland em 2002, provavelmente solto por donos de aquários ou mercados de peixes. Uma vez nos cursos d'água americanos, se espalhou rapidamente. Esse peixe é um predador de topo. Devora desde peixes pequenos e sapos até crustáceos e outros snakeheads. E como consegue sobreviver fora d'água por dias, não precisa de rios para se deslocar. Pode literalmente rastejar pela terra em busca de novos habitats. Sem predadores naturais nos Estados Unidos, o snakehead domina os ecossistemas onde se instala, desequilibrando totalmente a fauna aquática. Como combatê-lo? Uma estratégia é capturá-lo e comê-lo. Diversos estados organizam torneios de pesca de snakeheads, com prêmios em dinheiro para quem capturar mais peixes. Restaurantes já começaram a incluir snakehead no cardápio, transformando o invasor em refeição. Outros métodos incluem a pesca elétrica, que usa correntes para atordoar e remover os peixes. E em casos extremos, o uso de produtos químicos que eliminam todas as espécies em áreas infestadas. Apesar disso, o snakehead continua a se mostrar um adversário resistente e implacável. Com sua habilidade de andar, respirar ar e sobreviver em praticamente qualquer ambiente,
é uma das espécies invasoras mais difíceis de controlar. A luta continua, e este peixe não pretende desistir tão cedo. Número 15. Pardal doméstico, o invasor de penas. Algumas aves encantam pelo canto, outras pelas cores vibrantes. Mas há também o pardal doméstico, um pequeno pássaro atrevido que é mais um invasor problemático do que um símbolo da natureza. Esses pássaros, originários da Europa, foram trazidos para os Estados Unidos no século XIX com a intenção de ajudar a controlar pragas agrícolas. O resultado: uma das espécies de aves invasoras mais bem-sucedidas do continente. Os pardais não apenas competem por alimento com espécies nativas, eles invadem ninhos de outros pássaros, chegando até a matar os filhotes ou os adultos para tomar o espaço. Espécies como andorinhas e sabiás azuis são particularmente afetadas. Além disso, os pardais se adaptam muito bem ao ambiente urbano. Fazem ninho em postes de luz, calhas, semáforos, onde quer que humanos estejam. Como os amantes de aves tentam controlar esses invasores? Muitos instalam caixas-ninho com entradas adaptadas que impedem a entrada dos pardais, mas protegem as espécies nativas. Outros usam espantalhos específicos para pardais ou armadilhas para remoção completa. Apesar desses esforços, os pardais continuam se espalhando. Sua incrível capacidade de adaptação garante que, gostemos ou não, eles já sejam parte permanente da paisagem urbana da América do Norte. Número 16. Formiga argentina, a supercolônia invasora. A maioria das formigas vive de forma discreta, em colônias pequenas e com função ecológica importante. Mas não a formiga argentina. Esses pequenos insetos formam supercolônias gigantes que se estendem por quilômetros, uma força praticamente imparável. Originárias da América do Sul, chegaram aos Estados Unidos no final do século XIX, escondidas em navios. E quando se estabeleceram, tudo saiu do controle. Ao contrário de outras espécies de formigas que disputam território, as formigas argentinas cooperam, formando uma única supercolônia interconectada. Isso lhes dá uma vantagem enorme. Conseguem superar, em número e força, as formigas nativas e dominar os ambientes onde chegam. E não param por aí. Invadem casas, atacam colmeias de abelhas, ameaçando os polinizadores. Danificam plantações e até causam curtos-circuitos ao se acumularem em caixas de energia. Como detê-las? Inseticidas convencionais não bastam. Matar uma parte da colônia não elimina o restante. Por isso, cientistas recorrem a controles biológicos, como fungos parasitas que atacam apenas as formigas argentinas. Outros métodos incluem o uso de terra de diatomáceas, um pó natural que corta o exoesqueleto das formigas, e iscas que levam veneno até o interior da colônia. Mas, devido ao tamanho das supercolônias, erradicá-las completamente é praticamente impossível. A guerra contra as formigas argentinas continua, e sua capacidade de superar em número e superar em resistência, as torna um dos invasores mais difíceis de derrotar. Número 17. Pombo doméstico, o invasor urbano. Eles estão em toda parte, telhados, parques, pontes. E claro, no para-brisa do seu carro. Os pombos domésticos se tornaram uma das aves mais comuns das cidades, mas nem sempre fizeram parte da fauna americana. Originalmente domesticados na Europa e no norte da África, foram trazidos para a América do Norte no século XVII. Muitos acabaram escapando e formaram populações selvagens. Hoje, dominam os centros urbanos, prosperando onde há comida farta e poucos predadores. Mas sua presença traz problemas. Seus excrementos são ácidos e corrosivos, danificando edifícios, monumentos e carros. Além disso, transmitem doenças e atraem parasitas como ácaros e pulgas. Como as cidades tentam controlar essa população? Algumas introduzem falcões e gaviões para reduzir os números naturalmente. Outras experimentam rações contraceptivas, grãos que impedem o desenvolvimento dos ovos. Também se usam redes e pontas de metal para evitar que façam ninhos em prédios. Mas os pombos sempre encontram um jeito de se adaptar. Apesar de todos os esforços, continuam sendo um elemento permanente da vida urbana. Número 18. Cobra arborícola marrom, o pesadelo silencioso de Guam. Imagine uma ilha paradisíaca onde os pássaros desapareceram, quedas de energia são frequentes e milhares de cobras deslizam silenciosamente pelas árvores à noite. Bem-vindo a Guam, onde a cobra arborícola marrom causou uma invasão como ninguém previa. Originária da Austrália e da Papua Nova Guiné,
A cobra chegou a Guam após a Segunda Guerra Mundial, provavelmente em cargas militares. Sem predadores naturais e com uma fauna local vulnerável, a população de cobras explodiu. Hoje, estima-se que haja até 13 mil cobras por quilômetro quadrado. Além de dizimar as aves nativas, essas cobras causam apagões ao escalar linhas elétricas e até invadem casas onde picam moradores e devoram animais de estimação. Como combater essa invasão? Guam já tentou de tudo. Armadilhas, caça manual e, de forma inusitada, a distribuição de ratos envenenados por meio de paraquedas. Sim, ratos com paracetamol, mortal para as cobras, mas inofensivo para outras espécies. Apesar dessas ações, erradicar as cobras por completo é quase impossível. Agora, os esforços se concentram em impedir que as cobras cheguem a outras ilhas do Pacífico, onde poderiam causar novas catástrofes ecológicas. As espécies invasoras continuam representando um enorme desafio. De cobras gigantes a peixes que saltam fora d'água, essas criaturas estão moldando os ecossistemas dos Estados Unidos de maneiras que jamais poderíamos imaginar. E você, o que acha? Será que deveríamos fazer mais para impedir que essas invasões continuem? Conte para a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!